Pessoal, vamos então entender melhor o conceito de derivada como uma taxa de variação instantânea. Vamos supor que este gráfico nos dê aqui a variação de, da nossa função f de x em função do nosso x. Se quiséssemos saber qual a variação média nesses pontos, poderíamos traçar esta linha, pegarmos esta variação, este espaço que foi o que variou, e dividirmos por este intervalo. Isso então nos daria, digamos que aqui eu tivesse o meu ponto x1 e aqui o meu ponto x0 e aqui o meu ponto x1. Aqui eu teria um f de x0 e aqui eu teria um f de x1. Então, esta minha variação, ela poderia ser medida da seguinte forma: variação de f de x sobre a variação de x, que seria igual a um f x1 menos um f x2 dividido por x1 menos x2. Bom, então nós teríamos a variação nesse intervalo. Se f de x, por exemplo, medisse a variação de preços, então no x fosse o tempo, então eu saberia que no tempo x0 o meu preço seria f de x0. No tempo x1, o meu preço seria f de x1. Quanto esses preços variaram por unidade de x, que no caso é tempo? Esta distância dividida por esta. Então, esta seria a minha variação. Mas supondo que eu queira uma variação menor, num espaço de tempo menor, eu poderia pegar então um outro ponto x1, pegar um ponto x1, por exemplo, aqui, e então eu teria um outro f, e eu teria então uma outra reta ligando esses dois pontos, e agora a minha variação seria esta. Então, e assim eu poderia construir esta variação para x1 sempre mais próximo do x0. Então agora a minha variação seria este espaço dividido por este, a minha variação de preços dividido pelo meu tempo. O que eu estou querendo dizer é que se eu tenho aqui a minha função, e agora eu vou escrever f de t, e vou dizer que f de t mede a variação dos preços de um produto qualquer, no espaço de tempo tal. Digamos que esse produto, essa variação oscile desta forma, e eu queira saber qual a variação de preço desse produto entre este período aqui, este ponto e este ponto. Então, o que eu posso fazer é medir. Esta é a variação total de preços, dividido por esse intervalo de tempo. Então, eu teria uma variação de preço por unidade de tempo. Então, se aqui eu tivesse o meu tempo T0 e aqui o meu tempo T1, aqui eu teria um preço em T0 e aqui eu teria um preço em T1. E a minha variação de preços, em função do tempo, ela seria dada pela variação dos preços dividido pela variação do tempo. Isso me daria os preços por unidade de tempo.
variando R$ 1 por dia, R$ 2 por dia e assim por diante. Porém, o que a derivada está preocupada em fazer é encontrar o que nós chamamos de variação instantânea. E a variação instantânea, ela acontece quando o meu intervalo da abscissa x, que no caso nós estamos considerando tempo, o t, do eixo x, o intervalo do eixo x, ele é muito, muito pequeno. Então, se eu pegasse esse intervalo, a variação de f de x, de t, sobre variação de t, me daria a inclinação desta reta, que passa por esses pontos. Agora, eu posso querer a variação num espaço extremamente pequeno, daqui até aqui. Então, eu quero saber a variação dos meus preços neste pequeno intervalo. Então, a variação desses preços nesse pequeno intervalo é esta distância aqui, dividido por esta distância aqui. E agora, se eu fizer o seguinte, eu disse que a minha variação de f em t, supondo que aqui eu tenho a minha função f de t, e aqui eu tenho a t, ela é igual a um f de t1 menos um f de t0 dividido por um t1 menos t0. Bom, variação de t sobre variação de t. Então, teria a variação de preços dividido pela variação do tempo. Porém, a derivada ela está preocupada em calcular esta variação quando t1 tende a t0. Então, na realidade, a derivada que se representa dessa forma, ela está interessada em calcular este limite aqui, t1 tendendo a t0 de f de t1 menos f de t0 sobre t1 menos t0. Então, aqui, quando eu faço T1 tendendo a T0, eu estou interessado na variação de preços que a gente chama variação instantânea. Notem, o TI não chega a encostar, não chega a ser igual a T0, ele se aproxima, né? A leitura disso é f de T1 menos f de T2, quando T1 é muito, muito, muito próximo de T0. E isso é entendido como uma variação dos preços no ponto T0. Quantos, num determinado ponto, num determinado momento, quantos preços estavam variando. Esse é o conceito da derivada. É um conceito um tanto quanto difícil a primeira vez que a gente vê, porque se trata de uma variação instantânea e as variações elas acontecem no intervalo de tempo. Aqui nós estamos dizendo que a nossa variação acontece no intervalo de tempo que tende a zero.